Eu queria, nesse momento que aonde você está aí, abaixe a sua cabeça e comece a pedir para que o Senhor ministre em seu coração nessa noite, para que o Senhor fale com você, para que Deus ministre, opere e derrame da tua graça. Senhor, nós queremos te louvar e agradecer o teu santo e glorioso nome. Queremos, ó Deus, declarar o quanto o Senhor é Rei, o quanto o Senhor é Deus, o quanto o Senhor é digno de toda adoração, o Senhor é digno de todo louvor. Senhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Não há Deus tão poderoso como o Senhor. Santo, 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 Deus todo-poderoso, grandioso, digno de toda honra, digno de toda glória. Ó Deus, Tu és digno de todo louvor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de passarmos mais um dia com vida. Obrigado, Deus, por este tempo. Que o Senhor, ó Deus, ministre em nós nesta noite, fala conosco, opera, derrama da Tua graça, derrama da Tua unção. Abra, ó Deus, a nossa mente para aquilo que iremos falar nesta noite. E que possamos entender a importância da Tua palavra. Entra, ó Deus, com a Tua mão de poder sobre os Teus filhos, trazendo cura para aqueles que precisam de cura, fazendo milagres, operando maravilhas no meio do Teu povo. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, o Senhor é Deus que opera milagres. Até hoje nós cremos nisso. Então que o Senhor venha operar sobre a vida dos Teus filhos que precisam de um milagre na área de saúde, ó Deus, na área espiritual, na área mental. Entra com a Tua mão. Cuida, Senhor, do nosso país. Ó Deus, guarde-nos, ó Pai, dessa doença. E que o Senhor, ó Deus, guarde aqueles que estão em um hospital neste momento. Que o Senhor entre com a Tua cura, que o Senhor entre com a Tua misericórdia e graça. Opera, ó Deus, milagres na vida de cada um que necessita de um milagre. E o maior milagre, Senhor, é que as pessoas venham Te aceitar como Seu único e suficiente Salvador para terem a vida eterna. Pai, continua conosco, ministra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, lembrando aos irmãos, domingo nós estaremos ali com os nossos portões abertos para quem quiser. Não é algo obrigatório da igreja, cada um está livre aí para estar ou não. Se você não tem ainda segurança, você que é de risco, você que tem uma idade mais avançada, se a sua família não tem paz que você vá, então não vá. Crianças, se você quer ir e você de repente fala, poxa, mas eu tenho minha filha, meu filho, se você conseguir segurar o teu filho do teu lado na hora do culto, você até pode levá-lo, tá? Mas nós não queremos no final do culto ver crianças brincando, se abraçando os outros, tá bom? Ali nós temos álcool em gel, as cadeiras já estão todas separadas, em distâncias conforme a lei. Então, a lei pede, né? A lei não, né? A OMS pediu. Então, nós estamos procurando ter todos os cuidados aí para que possamos estar ali. E vocês, quem estiver ali ou quem estiver na live vai ter uma surpresa no domingo, tá bom? Não posso falar agora, mas vamos ter aí três surpresas, que vai ser bênção para nós. Amados, eu queria começar esse tempo falando um pouquinho sobre a importância de um pacto. O pastor Abinério, esses dias, ele trouxe uma ministração e ele não falou em si sobre o pacto, mas ele falou algo que me chamou muito a atenção nessa ministração dele e veio ao meu coração trabalhar só um pouquinho com vocês
nessa questão de pacto, da importância de um pacto, e que muitas vezes nós não estamos tão preocupados. Nos tempos bíblicos, um pacto era algo muito sério, era algo que era muito importante ao ponto de ser lançado maldições sobre as pessoas se elas não cumprissem o pacto. É bem verdade que hoje nós não... as pessoas hoje não estão preocupadas com isso. Hoje você tem que assinar um contrato firmando algo para prometer que você vai cumprir com aquilo, e nem mesmo firmando esse contrato, muitos ainda não cumprem com a sua palavra até o final. Hoje a palavra de uma pessoa não vale como antigamente valia. Hoje a palavra de uma pessoa não é tão importante como era no passado. Infelizmente. Mas, queridos, eu quero falar para vocês que é algo muito sério até hoje para nós cristãos, essa questão de você cumprir com algo que você prometeu. E eu quero aqui colocar na nossa vida cristã que um dia você tomou a decisão de aceitar a Jesus como seu Salvador. A grande maioria já tem o Senhor Jesus, já publicou um dia diante de todos, já declarou, melhor dizendo, diante de todos: eu aceito Jesus, eu tenho Jesus como meu Salvador, e muitos batizaram declarando isso, que agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso foi um pacto que você fez um dia com Cristo. O dia que você aceitou a Jesus como seu Salvador, você firmou um pacto com Ele. Você firmou um pacto dizendo: Senhor, a partir de agora eu sou teu. A partir de agora você é meu. Eu pertenço a ti. Você criou um pacto, você prometeu algo para o Senhor. Que a sua vida agora pertencia ao Senhor. Não é verdade isso? Um dia você não fez isso? Talvez, eu não sei quantos estão aqui que ainda não fizeram, mas já comece a pensar nessa questão. Mas eu quero que você agora comece a avaliar comigo algumas questões. Você já parou para pensar quantas famílias passam por problemas espirituais graves? Já parou para pensar quantas famílias que passam por problemas não só espirituais, mas emocionais, problemas de casamento, problemas com filhos? Você já parou para pensar quantas famílias passam por isso? E talvez ao seu redor você conheça famílias assim, você conheça pessoas assim, que têm sérios problemas, seja no casamento, seja financeiro, seja emocional, seja em vários âmbitos da família. Quantos que você conhece? Talvez dentro da sua família já exista pessoas assim. E talvez a sua família seja uma delas. E quando eu falo família, eu não só falo para você a questão de pai, de família, pai, mãe, filho, filha, mas eu digo família em geral, tio, tia, avô, avó, sogro, sogra, mas aí já entra na outra família da esposa, né? Ou do marido. Mas comece a avaliar um contexto, toda a sua família. Comece a avaliar como está a sua família no geral hoje. O que acontece com tantas famílias? Eu conheço algumas que você observa e parece que as coisas vão dando ruim para todas as gerações dessas famílias.
Eu não quero entrar aqui e falar sobre, por exemplo, maldição hereditária. Existe um caminho muito amplo, um caminho muito grande, né? E existem muitos ensinamentos errados sobre maldição hereditária, existem muitas coisas que forçam a barra, né? Mas a bem da verdade é que existem muitas famílias hoje trazendo um histórico muito parecido com o histórico do seu avô, do seu tataravô, do seu bisavô. Se você for começando a pesquisar, e aí você fica tentando entender o que acontece. E saiba você que esse histórico que tem na sua família, lá do passado, se é um histórico ruim, a tendência é isso tentar passar para a sua família, para os seus filhos, para você. Isso é muito sério. Isso é algo muito importante. Existem muitas famílias que, infelizmente, mantêm a tradição de coisas ruins acontecendo dentro do seu lar e as pessoas não estão percebendo. O que eu quero falar com tudo isso? Eu quero chegar aonde? Você já percebeu muitas vezes que muitas pessoas elas se firmaram no Evangelho, elas começaram a entender o reino, se batizaram, começaram a se firmar, a vida começou a mudar, mas de repente essas pessoas elas quebram esse pacto, elas quebram esta aliança que um dia elas fizeram com Deus. Por quê? Porque desanimaram, porque se entristeceram com algo, porque ficaram chateadas com o pastor, ou com um líder, ou seja lá o que for, ficaram chateadas e por isso essas pessoas tomaram a decisão de se afastar do Evangelho. E então essas pessoas começaram a viver uma vida mundana novamente. Ou seja, essas pessoas elas quebraram um pacto. Elas quebraram uma aliança que um dia fizeram com Cristo. E isso é algo muito sério no âmbito espiritual. Não é simplesmente dizer eu quero Jesus, depois não quero mais e acabou e tal, porque, queridos, o inimigo ele tem sede pela sua vida. E se no histórico da sua família existem pessoas que têm problemas, o diabo ele quer que esses problemas continuem dentro da sua família. Se no teu pai, se no seu avô, se no tataravô existia problemas, por exemplo, de bebida, de traição, de separação em casamento, o que Satanás quer fazer é que essa maldição continue perseguindo vocês. Ela continue atrás de você. E isso faz com que as famílias se desestruturem. Comecem a observar algumas famílias e comecem a avaliar e olhar lá no passado, famílias que não se posicionaram diante de Deus, famílias que realmente não viveram o excelente de Deus, famílias ou pessoas que quebraram o pacto com Deus um dia e falam, mas eu vivo, minha vida é uma droga, minha família está toda errada, eu estou vivendo tudo errado. Mas por quê? Muitas vezes, queridos, é devido a você não cumprir com uma aliança. É você não cumprir com um pacto que você fez um dia. E muitas vezes a gente fica brincando, né? Eu quero dizer a vocês que nós precisamos entender que a vida com Cristo tem que ser muito séria. Não adianta você continuar vivendo, dizendo que aceita Cristo, que entende, que conhece Cristo, mas você não vive Cristo na sua vida. Os seus filhos vão olhar o que você faz. Os seus filhos vão observar a sua vida em Cristo.
E nessa geração que nós vivemos hoje está tão difícil. Os filhos não querem saber muitas vezes de ler a Bíblia, não querem saber de ter tempo com Deus. Os filhos hoje só querem saber da tecnologia. E se eu não faço a minha parte, se eu não tenho um pacto com Deus, se eu não fiz um pacto e não assumo esse pacto com Deus, eu não sou fiel a Deus, os meus filhos irão ver essa infidelidade na minha vida. E ou seja, eles não terão aonde olhar e falar, eu quero servir esse Deus. Meu pai, minha mãe fez uma aliança com Deus uma vez e eles são fiéis. Eu quero esse Deus para a minha vida. E aí o que vai acontecer? Esses filhos vão muitas vezes continuar aquilo que os pais, os avós, melhor dizendo, os bisavós faziam lá atrás muitas vezes. Satanás, ele é muito astuto, ele é muito esperto. Ele avalia todo o histórico da sua vida, da sua família. Isso é algo muito sério. Se você não ficar atento, se eu não ficar atento, a tendência é a gente vacilar. E quebrar um pacto é algo muito sério. É algo muito sério. Abra a tua palavra em Jeremias capítulo 11, versículo 1 em diante. Eu vou ler aqui para vocês sobre o que se fala sobre uma aliança, sobre um pacto. Jeremias capítulo 11, do versículo 1 em diante. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, na fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel, com fartura, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. Isaías capítulo 59, versículo 21 também diz o seguinte: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em vocês e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos. E aí continua. Você percebe a importância de uma aliança? A importância de você assumir um pacto e de você ser fiel. Aqui em Jeremias a palavra está dizendo para o povo de Israel, um povo que precisava entender como era importante obedecer e estar dentro da aliança do Senhor. E esse povo sofreu muito porque se quebrou muitas vezes os pactos, as alianças. Um povo que era para entrar na terra prometida, mas ficou ali próximo, andando, dando voltas 40 anos. A geração, só da geração que era para ter entrado, só entrou Josué e Calebe. Nem Moisés entrou. É muito sério essa questão de aliança. E quantas vezes eu vou lá na frente, na igreja, e faço um compromisso com Deus e prometo algo para o Senhor, e passou um tempinho e eu já estou descumprindo tudo. Isso é quebra de aliança, isso é quebra de pacto. Isso traz muitos problemas para a sua vida. Olha só, um exemplo claro. Davi. A família de Jessé errou, quebrou uma aliança, quebrou um pacto, viveu sobre uma maldição. Essa maldição seria quebrada em Davi.
Porém, Davi, por desobedecer às ordens de Deus, se envolvendo com uma mulher casada, mandando matar o soldado, aquele que defendia a ele, defendia o seu povo, mandou matar Urias, mentiu. Devido a essa quebra de aliança de Davi, o Senhor perdoou Davi, sim. Davi se arrependeu, sim. Mas existiu sérias consequências. Aquela maldição que era para ser quebrada em Davi continuou na geração de Davi. E Davi viveu problemas sérios com os seus filhos. Davi sofreu com os seus filhos. Davi se envergonhou com as atitudes dos seus filhos. Seus filhos fizeram coisas horríveis. Não havia temor para com o pai. Porque se quebrou um pacto, porque desobedeceu uma ordem. Deus perdoa. Se você hoje entende que você já desobedeceu, você já quebrou um pacto, Deus está aqui para te perdoar se você se arrepender. E a oportunidade que Ele está te dando hoje é para que isso seja mudado, para que você não permita que a sua família seja conduzida a viver uma maldição que talvez o seu avô, seu bisavô viveu, seu pai viveu. Porque hoje existe tantos casamentos sendo destruídos. Aí você avalia lá no passado, muitas vezes seu pai é divorciado, seu avô foi divorciado. Por que muitas famílias têm problemas com bebidas dentro da família? Aí você olha o passado e você vai vendo tudo vindo. Porque são pessoas que não tomaram posturas diante de Deus, ou muitas tomaram um dia, mas quebraram esta aliança. E eu quero aqui finalizar usando um exemplo para você de uma pessoa que tomou uma postura de não quebrar este pacto. Ela fez um pacto, ela foi fiel até o final nesse pacto. E Deus a honrou. E Deus honrou toda a sua família. Essa história está em Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 nos fala sobre uma mulher prostituta chamada Raabe. Essa mulher chamada Raabe, ela morava em Jericó. E essa mulher, ela ouviu falar sobre este povo que estava ali tentando entrar em Jericó. Essa mulher, ela ouviu falar desse Deus que aquele povo servia. Ela ouviu falar que aquele Deus era um Deus que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha feito muitos milagres. Ela tinha um conhecimento sobre esse Deus. E então, quando aquela mulher, antes disso, eu fico imaginando como estava o coração de Raabe. O que se passava no coração daquela mulher? Lembrando que ela era uma prostituta. Acredito eu que era uma pessoa que só tinha valor, como hoje, né, para um comércio. E eu fico imaginando como que era o coração daquela mulher, que alegria que aquela mulher tinha sendo uma prostituta. Imagino eu que aquela mulher já estava cansada de viver. Eu não sei, a Bíblia não fala do seu passado, a Bíblia não fala se sua mãe foi, se seus avós foram prostitutas. A Bíblia não fala, não sei, não estou aqui entrando nesse mérito. Mas fato é que a Bíblia fala que ela era uma prostituta. Mas a Bíblia também fala que ela tinha uma família. A Bíblia também fala que ela possuía uma família. Ela não morava sozinha, mesmo sendo uma prostituta. Mas ela tendo uma família, não sabemos quem eram aqueles que estavam dentro da sua família, mas suponhamos que essa mulher tinha um filho. A Bíblia não fala sobre isso. Mas imagine se essa mulher tivesse um filho, dentro dessa família que a palavra fala que ela tinha uma família, ela tinha um filho, ou 2, ou 3, não sei. Como que seria a vida desses filhos, olhando a mãe sendo uma prostituta?
Como que seria o caminhar desses filhos? Como que esses filhos iriam crescer enxergando uma mãe prostituta? Tentem entender o que eu quero falar com vocês. Talvez essa mulher estava aflita, querendo uma mudança de vida. E eu acredito que o Senhor deu uma oportunidade para esta mulher quando os espias vão até a cidade para conhecer. E Deus usa aquela mulher. Eles entram na casa daquela mulher, eles não conheciam aquela mulher. Ninguém falou para eles, olha, entra na casa de Raabe. Vai lá porque eu vou fazer algo. O Senhor não falou para eles, olha, vai lá na casa de Raabe. Não, eles entraram numa casa a qual eles acharam que deviam entrar para se proteger, para se esconder. Eles entraram naquela casa. E ali o Senhor faz algo tremendo. Deus permite que aquela mulher seja usada para proteger aqueles espias. E ali a palavra nos mostra, no próprio Josué, a palavra nos mostra que eles fizeram um pacto, tanto ela quanto os espias. E ela foi bem taxativa, falando: vocês precisam me dar garantia de que vocês vão me proteger quando vocês entrarem aqui. Eu quero que vocês me protejam. E os espias falaram: não, nós vamos, porque ai de nós, se nós não cumprirmos com o nosso pacto. E da mesma forma, Raabe, nós queremos que você cumpra com o seu pacto. Se você cumprir com o seu pacto, se você cumprir com este pacto que nós estamos fazendo, se você cumprir com esta aliança que hoje nós estamos fazendo aqui, nós prometemos que nós iremos livrar você e toda a sua família da destruição. Se você cumprir com este pacto. Presta atenção. Raabe corria um risco de vida. Porque ela estava no meio do povo, onde esse povo era inimigo do povo de Deus. E sabia que o povo de Deus estava querendo entrar para destruir a sua cidade. Raabe então esconde, protege os espias, corre um risco grande de até morrer, da sua família morrer, mas ela não está preocupada, porque tenho eu no meu coração que aquela mulher, ela queria conhecer de verdade aquele Deus que tanto ela ouvia falar. Então Raabe assumiu com um compromisso. Raabe foi até o final no pacto. Raabe em nenhum momento quebrou aquele pacto. Olha que tremendo isso. Raabe poderia, quando aqueles espias foram embora, Raabe poderia ter pensado: gente, eu acho que eu não vou assumir esse pacto não. Eu acho que eu não vou cumprir com isso aqui não, porque não, isso aqui pode ser que não dê certo para mim, não venha, não quero, não. Talvez ela poderia ter titubeado ali e falado: não, desisto, eu vou voltar atrás. Mas Raabe foi fiel. Ela amarrou um cordão de escarlate sobre a sua casa, deixou ali mostrando: olha, aqui é minha casa. E ali se houve esse pacto, porque os espias falaram: amarre esse cordão sobre a sua casa, e nós vamos avisar a todo o povo de Israel, quando entrar para destruir, que aonde houver um cordão, que é para eles protegerem, para eles não destruírem aquela casa. E assim fez Raabe. Raabe assumiu com seu compromisso de ser fiel até o final. E lá em Josué capítulo 6, versículo 16 e 17 diz: e aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês, porém a cidade será condenada, ela e tudo o que nela houver. Somente ficará viva Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Ali se dá uma ordem para que aquele povo protegesse Raabe e todos que estivessem na sua casa. Queridos, a palavra nos mostra que aquela cidade foi totalmente destruída. Não sobrou, tirando Raabe e a sua família, não sobrou ninguém. Raabe
salvou a sua família de uma destruição avassaladora. Tenta entender a importância disso. E no versículo 25 fala: mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Queridos, veja que coisa tremenda que aconteceu com esta mulher. Uma mulher que não tinha valor, apenas o valor comercial, apenas para satisfazer os desejos dos homens daquela época. Era uma mulher desvalorizada. Mas aquela mulher tomou uma decisão. Ela queria mudar a sua vida. Ela queria conhecer esse Deus que tanto ela ouviu falar. E ela arriscou. E falou: eu vou assumir o que eu prometi para aqueles espias. E então ela não quebrou aquele pacto. Ela foi até o final. E então, essa mulher e toda a sua família se livrou. E ainda mais, essa mulher entrou nos heróis da fé. Uma prostituta, uma mulher que ninguém dava valor, uma mulher que era mal olhada, mal falada. Essa mulher entrou no livro dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Raabe, pela fé que ela tinha naquele momento que ela teve a oportunidade de esconder os espias, pela fé, ela foi livre da morte e entrou neste livro de Hebreus. Veja só que coisa mais tremenda. E não só isso, Raabe, ela foi a mãe de Boaz, que se casou com Ruth. Ruth teve Obed. E de Obed veio Jessé. E de Jessé veio Davi. E Jesus vem da tribo, da linhagem de Davi. E toda a sua família estava junto. Foi salva, Deus abençoou, Deus cuidou. A Bíblia depois não relata o que aconteceu, só fala que ela seguiu o povo de Israel e entrou nos heróis da fé, queridos. Veja que coisa tremenda. Quando você é fiel, quando você não quebra um pacto, quando você é fiel ao Senhor, mesmo sabendo que talvez você corra um risco de morrer, mas você está ali sendo fiel. Queridos, eu falo para vocês, o dia que vocês entenderem, eu sou de Deus e nada vai me impedir, eu vou continuar servindo, custe o que custar, eu garanto para você que toda a sua família será abençoada, toda a sua geração será abençoada. Não tem como dar errado, queridos. Não tem, porque se você não quebra um pacto, se você não quebra uma aliança, se você é fiel, se você permanece fiel lutando, não tem o porquê a sua geração, os seus filhos se afastarem do reino de Deus. Os seus filhos vão continuar permanecendo fiéis. Você vai ver os seus filhos se casando com mulheres de Deus, homens de Deus. Vocês vão ver a família crescendo e prosperando no Senhor. Hoje eu olho a família da minha avó, por exemplo, minha avó Jacinta, vocês conhecem, muitos de vocês. Minha avó, meu avô, um dia conheceram ao Senhor. E eles levaram o Senhor, e eles fizeram uma aliança com o Senhor até a morte deles. E aí você começa a olhar o contexto da família. Uma grande maioria está aí servindo ao Senhor, sendo fiel. Eu olho a família da Ruth, os pais da Ruth sempre foram fiéis, sempre assumiram aquele pacto, nunca quebraram o pacto de serem fiéis ao Senhor. E se você olhar a família da Ruth, todos estão sendo fiéis ao Senhor. Todos os filhos, todos os netos,
todos estão envolvidos na causa do Senhor. Então eu quero dizer a você, queridos, você que muitas vezes ainda não tem a sua família no Senhor por completo, se você for fiel, se você não quebrar o pacto, se você continuar em obediência, lutando, eu garanto para você que essa sua família ainda será do Senhor. Essa família ainda vai ser do Senhor. Se você hoje vê os seus filhos fora do caminho de Deus, mas você é fiel, você não desiste, você continua neste pacto, eu garanto, queridos, o Senhor vai trazê-los. É o momento de você entender que é preciso ser fiel, não quebrar pactos, serem fiéis e não quebrar uma aliança com Deus. E aí você avalia se você já quebrou um dia, se você já quebrou este pacto. Um dia na sua vida é tempo de você voltar a viver esta aliança. Aqui eu não estou dizendo se você um dia quebrou, não tem mais o que fazer. Tem. Se Deus deu a chance para Raabe, se Deus salvou uma mulher que era de outro povo, Ele não quer te dar a mesma bênção? Se Deus não abençoou toda a família de Raabe, Ele não quer abençoar a sua família também? É claro que Ele quer. É o que Ele mais deseja. Mas muitas vezes isso não acontece porque você, em primeiro lugar, não está sendo fiel, não está honrando muitas vezes como deveria. Você já quebrou os pactos e não voltou a se arrepender como fez Davi e voltou neste pacto novamente e falou: Senhor, agora eu quero ser fiel, eu quero viver esta aliança, eu não quero mais quebrar esta aliança, me ajuda, Senhor, porque eu sou falho. Como Raabe, o Senhor quer que a sua família também seja protegida. Como Raabe, o Senhor quer que todos os seus filhos, netos, bisnetos sigam. Você vai morrer, mas os seus filhos, os seus netos e bisnetos vão continuar caminhando no Senhor se Cristo ainda não voltar. Creia nisso, mas viva sendo fiel, não quebre pactos, não quebre alianças, queridos. Precisamos parar de muitas vezes, todo domingo eu estou ali na frente, vamos dar um exemplo, né? Quando tem apelo, todo domingo eu estou ali na frente prometendo algo para o Senhor, mas saindo dali eu faço tudo errado. Aí eu olho a minha família toda desconcertada, cheia de problemas, como que eu vou querer vitória sobre a minha família se eu muitas vezes não estou honrando ao Senhor, eu não estou sendo fiel com o pacto, com a aliança que um dia eu fiz? O Senhor mudou a sorte de Raabe e por consequência toda a sua família foi abençoada. Eu não estou dizendo que se você ser fiel, automaticamente a sua família também vai ser fiel, mesmo eles fazendo tudo de errado. Não. Mas eu garanto para você, se você permanecer fiel até o fim, você vai impactar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, o seu marido, se não for cristão, a sua esposa, se não for cristã, uma hora eles serão impactados. Mas é preciso ser fiel. É preciso não quebrar alianças. É preciso não quebrar pactos. Isso é muito sério. Então eu quero nessa noite deixar esta palavra para você, para que você avalie se um dia você quebrou um pacto com o Senhor. Essa noite é a noite para você voltar a ter este pacto com Deus e viver de verdade o reino de Deus. Porque o que o Senhor quer é ver a sua vida prostrada aos pés dEle. O Senhor quer é ver que você seja um servo fiel a Ele, um servo que vai agradar o coração dEle. E o que Ele mais quer é que você veja a tua família prostrada aos pés dEle. Creia nisso, não desista, continue sendo fiel, continue permanecendo fiel, mas não apenas vá para a igreja por ir, mas não é o ir para a igreja que vai te dar essa garantia, mas é ser fiel, é não quebrar pactos, é não quebrar alianças. E um dia ainda você verá que toda a sua família será também abençoada pelo Senhor. Creia nisso. Eu sei que muitos talvez falam assim: mas eu já desisti. Meu filho, minha filha, meu sogro, sei lá, minha nora, eu não aguento, minha família é toda desconcertada. Queridos, não desista. Porque enquanto você estiver aqui,
você tem que assumir o compromisso verdadeiro de ter um pacto com Deus. Tendo esse pacto com Deus, sendo fiel a Ele, eu creio que Ele será fiel também, e Ele vai te honrar, e Ele vai te abençoar. Essa sua família que talvez não está completa nos pés do Senhor, ela ainda será fiel ao Senhor. Mas avalie a sua vida em primeiro lugar. Avalie se você não quebrou nenhum pacto, nenhuma aliança com Deus. Você precisa se prostrar diante de Deus na sua casa. Você precisa se ajoelhar, ter um tempo a sós com Deus. Como nós falamos na outra semana, você precisa buscar ter um tempo em silêncio. Viver num tempo de solidão, de solitude. Só você e Deus. Os seus filhos, a sua mãe, o seu marido, seja lá quem for, precisa ver isso acontecendo. Isso vai impactar o coração dos seus filhos. E como o Senhor fez com Raabe, Ele também fará com a sua família. Que Deus abençoe muito a sua vida. E eu quero que você hoje avalie o que você já quebrou de pacto. Renove a sua aliança com o Senhor. Seja fiel mesmo. Comece a mudar os seus hábitos. Se você não ora em casa, comece a orar. Se você não tem um tempo em silêncio com Deus, comece a ter. Comece, como nós falamos semana passada, com 5 minutos, com 10 minutos, mas busque. E eu garanto que muita coisa irá mudar na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus derrame da tua graça sobre a sua vida grandemente. Obrigado por cada um que está aqui nos assistindo. E que Deus derrame bênção sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Mais uma vez, eu quero lembrar a vocês que estaremos domingo abertos, mas com todos os cuidados. Você tem que ir de máscara. Não deixe de ir de máscara. Se tiver filho, se tiver criança, você tem que dominar ela para não sair do seu lado. Ela não pode ficar correndo na igreja, ela não pode ficar brincando com outras crianças na igreja. Tá bom? Estaremos ali com álcool em gel, as cadeiras separadas, não cumprimente os irmãos, só fale graça e paz, meu amado. Vai ser assim por enquanto. Tá bom? Você é bem-vindo a estar conosco, mas se você não tiver paz de ir, não tem problema. Continue aí assistindo as nossas lives. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.